Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu estou hoje muito feliz com o convidado especial dessa live. Eu acredito aqui que a maioria conhece. Na verdade, que a maioria do pessoal que está chegando aqui vem do senhor. Mas eu quero agradecer ao senhor por ter aceitado. Para quem não conhece, o pastor Michelson Borges é escritor, tem um canal no YouTube que abençoa a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, do meu esposo. Teve uma fase, eu até comentei com o senhor quando eu conheci pessoalmente, que a gente começou a duvidar da existência de Deus, e o seu canal, juntamente ali com o programa Evidências do Dr. Rodrigo Silva, foram canais assim de bênção, tanto para a minha vida quanto para a vida do meu esposo. Então é um privilégio tê-lo aqui comigo. Se o senhor quiser se apresentar melhor aí para o pessoal, fique à vontade. Ok, Mário, o privilégio também é meu, uma alegria poder unir os dois Instagrams aí, né, para falar um pouco sobre um assunto importante, nós veremos daqui a pouquinho, né, tudo que envolve a mente, a pureza mental, a pureza de pensamentos e, naturalmente, que interfere com a nossa vida também prática, né, isso é importante, é bom parar para refletir sobre isso. Então é uma alegria e obrigado pelo convite que você me estendeu. De fato foi um prazer conhecer você e seu esposo quando estivemos juntos numa igreja aqui perto de Tatuí, inclusive, né? E eu pude perceber que vocês dois são pessoas que realmente têm o desejo de servir a Deus e usar seus talentos, sua formação na pregação do Evangelho. Deus seja louvado pela vida de vocês. Bom, eu sou pastor, jornalista, tenho também uma pós-graduação em biologia molecular, porque eu gosto de criacionismo e adoro esse assunto de design inteligente, criação. Eu que já fui um evolucionista no passado, né? E me tornei criacionista. Acho que as pessoas já conhecem bem a minha história, mas enfim, né? Me tornei criacionista no ensino médio, quando cursava química. E de lá para cá eu tenho me empenhado o máximo para divulgar esse modelo conceitual, essa verdade maravilhosa de que nós temos um Criador, e esse Criador criou o universo, criou a vida e nos fez com um propósito. Eu tenho também um mestrado em teologia pelo NASP. Sou editor na Casa Publicadora Brasileira já faz 22 ou 23 anos, mais ou menos. E o mais importante, eu sou casado com a Débora e tenho 3 filhos. Moramos aqui em Tatuí, somos de Santa Catarina, mas já moramos aqui em Tatuí também por 20 e poucos anos, desde que eu fui chamado para a CPB. Nós então viemos para cá e meus filhos são todos tatuianos. Muito bom. Mando um abraço para sua esposa Débora. Ela é um doce de pessoa, ela parece com Jesus no jeitinho de falar, tão meiga, fiquei muito encantada. O senhor é privilegiado de ter uma esposa como ela. Bom, amém. Pessoal, vamos começar aqui a introduzir esse assunto. Primeiro, eu quero falar o porquê que eu quis trazer esse assunto aqui para o Instagram e por que eu chamei o senhor. Eu tenho uma preocupação muito grande em ver que a maior parte dos meus amigos que saíram junto comigo do internato, amigos de igreja, assim, desde pequenos, eu vejo que eles estão indo por caminhos bem diferentes dos caminhos de Deus. E eu vejo também que muitos dos nossos jovens, eles enxergam a Bíblia como se fosse uma história de filme. E eu tenho estudado bastante sobre esse assunto desde 2016 e tenho visto que nós somos transformados pela contemplação. Então, a gente vai falar um pouquinho desse assunto. O pastor Michelson Borges já assisti vários... Então, eu já assisti alguns sermões do senhor falando sobre isso, inclusive falando sobre filmes de super-heróis e tal. E é um assunto assim que me interessa bastante e que eu vejo que muitos dos nossos jovens, eles não têm o entendimento de como que isso pode afetar na espiritualidade deles. Então, eu quero começar a fazer uma pergunta para o senhor, começar essa live introduzindo uma pergunta para o senhor discorrer um pouco sobre esse assunto. Eu queria saber o que o senhor acha, se aquilo que a gente assiste, os filmes, as séries, eles interferem de alguma forma nas nossas crenças. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Antes de começar a falar sobre essa pergunta especificamente, eu quero recomendar no meu canal no YouTube, Michelson Borges, a palestra, a mais recente em que eu tratei do assunto de séries, filmes. Eu aproveitei o gancho aí, né, dessa nova produção da Disney Marvel, que é o filme Os Eternos. Eu já conheço esse assunto já faz muitos anos, lá na minha adolescência. Eu era consumidor voraz de quadrinhos.
assistia muito a muitos filmes, não tinha tantas séries naquele tempo, né? Eu tô falando aqui dos anos 80, começo dos anos 90, né? Mas já havia seriados, a gente chamava de seriados na época, né? Havia, claro, os filmes, né? E eu era um consumidor de tudo isso, frequentador assíduo de cinema. Então, quando eu falo desses assuntos em minhas redes sociais, em meu canal, em palestras, eu não estou apenas reproduzindo o que eu li em algum lugar. Eu conheço o efeito disso na minha vida. Eu sei o quanto foi difícil para mim, né, um adolescente que foi alimentado por essas fontes, passar a ter gosto de ler a Bíblia. Mas quando eu me converti, eu entendi que a Bíblia ela é a palavra de Deus, é a carta por meio da qual ele se revela, ele entrega mensagens importantes para nós. E eu comecei a pedir a Deus que me desse vontade de ler a Bíblia, me desse o prazer que eu tinha de ler histórias em quadrinhos da Marvel e da DC Comics, que eu tivesse também ao ler a Bíblia. E o processo foi um tanto penoso, exigiu esforço da minha parte. Eu creio que eu passei também por uma despoluição, né? E eu costumo comparar em minhas palestras a intemperança não é só no que diz respeito ao alimento físico, né? Chega a ser até, veja, não é que é preferível, eu vou tentar usar outra palavra, é menos pior, né? Você comer aí coisas insalubres, né? Não tão boas à saúde. Olha lá, é melhor você tomar uma Coca-Cola do que assistir a um filme com conteúdos reprovados pela palavra de Deus. Por que eu estou dizendo que uma coisa é menos pior que a outra? Porque a Coca-Cola vai agredir seu corpo, sim, vai, sua mente também, mas se você decidir parar com aquilo, daqui a algum tempo o seu corpo vai dar um jeito de expurgar isso aí, né, de se desintoxicar, né? Se você passar a ingerir água, sucos naturais, enfim, né? Agora, aquilo que você colocou para dentro da sua mente, eu pergunto, será que é possível a gente eliminar de todo? Não é. Então, os alimentos midiáticos, e quando eu falo em mídia, não estou condenando aqui a mídia como instrumento, é bom entender isso, né? Aliás, estamos usando agora uma mídia, né? Estamos usando agora um recurso tecnológico que é a internet, estamos usando aqui os nossos telefones. Então, a mídia em si, o aparelho, o meio, não é aquilo que deve ser demonizado, nem deve, porque nós temos a Novo Tempo, temos aí rádios, né? Os conteúdos é que devem ser criticados, analisados, submetidos a algum crivo, e daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre esse crivo também, né? Então são os conteúdos veiculados nesses meios. E me afetaram tremendamente, por exemplo, eu que também fui um grande apreciador de rock, né? Música no estilo rock, especialmente rock nacional, bandas aí como Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Capital Inicial, U2, se eu fizer uma lista aqui vai longe, né? Mas assim, várias dessas músicas, se eu quiser trazer a minha memória consciente agora, eu consigo. Estão lá guardadas, arquivadas, né? E assim também são os filmes, assim também são as séries. Tudo aquilo que a gente coloca para dentro vai compor nossas memórias, né? E com certeza vai competir também com aqueles conteúdos bons que querem fazer parte dos nossos pensamentos, que Deus quer que façam parte de nossos pensamentos. Eu sempre me lembro de algumas frases interessantes, né? Aquela clássica de Ellen White que diz: somos transformados pela contemplação. Então é muito óbvio, né? Aquilo com que você mais passa tempo, aquilo que mais ocupa os seus pensamentos vai moldar você. Vai moldar seus pensamentos, suas atitudes também, suas reações às coisas que o rodeiam. E outra frase que eu acho bem legal é do famoso psicanalista Jung, né? Ele dizia assim que nós nascemos originais e morremos cópia. E é pura verdade, né? Nós nascemos originais em que sentido? Claro que alguma bagagem genética, epigenética vem, mas em termos, a nossa mente ela vem zerada, né? E à medida que você vai recebendo estímulos, conteúdos, conceitos, filosofias, no começo você não tem muita autonomia para decidir o que vai ser colocado lá, daí o papel dos pais é fundamental, né? Mas com o tempo você já passa a ter uma certa autonomia, na adolescência, antes disso ainda, e você começa a escolher as coisas que vão compor seus pensamentos. E chega um momento que você vai ser cópia daquilo. Então nascemos originais e morremos cópia. A pergunta é: de quem nós queremos ser cópia? Do que nós queremos ser cópia? Você vai ser cópia daquilo com que você passa mais seu tempo, né? E uma frase que vem de uma fonte horrível, porém ele sabia o que estava fazendo, né? Que é o Joseph Goebbels. Goebbels foi ministro da propaganda de Hitler. E veja, eles convenceram um país inteiro de que uma coisa horrível como o nazismo
seria boa, né? Então eles sabem muito bem o que fizeram. Usaram técnicas que funcionaram. E o Goebbels é o pai daquela frase tão conhecida, né? Uma mentira repetida 1000 vezes torna-se uma verdade. E o que eu percebi, Mayara, inclusive escrevi, né, no meu livro, Nos Bastidores da Mídia, essa aqui é a versão original, agora tem uma versão com outra capa que é atualizada, né? Eu gastei um bom tempo atualizando, revisando esse livro aqui. Já tem 15 anos de história, né? Pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. O primeiro capítulo eu analiso as principais filosofias que são disseminadas nas diversas mídias. E, curiosamente, a grande insistência nos filmes e séries, não estou dizendo que sejam todos, mas praticamente todos, quase todos, né, é sempre erotismo, um sensualismo, né, depravado, não é o sensualismo bíblico, que a palavra de Deus ensina, por exemplo, em Cantares, em Gênesis, né, é algo deturpado, para não dizer mais coisas também que hoje em dia até são meio arriscado a gente falar sobre essas coisas hoje em dia, né, pela tremenda censura que tem se praticado nas redes sociais, no mundo que vivemos, né? Uma tremenda mordaça, né? Você corre risco de ser culpado de opinião, crime de opinião, né? Mas você sabe do que eu estou dizendo. Uma militância, uma pregação intensa desses conteúdos, espiritismo, o espiritualismo, a imortalidade da alma, né? Materialismo, consumismo, então você tem perigos à esquerda e à direita, né? Do capitalismo, do marxismo, esses ismos todos que vão contra o cristianismo, a Bíblia, eles são disseminados insistentemente nos meios de comunicação. Aí, Mayara, não é de se estranhar que muitos jovens hoje estejam perdendo a fé. Estejam, como você disse, né, considerando a Bíblia como mais uma aventura, mais uma narrativa, mais um livro concebido por seres humanos apenas e cheio de histórias, né? Quando, na verdade, é a palavra de Deus. Mas quando a mente está tão embotada, tão turvada, antigamente se falava obnublada, né? Era a palavra mais arcaica aqui. Quando a mente está tão turvada assim por conteúdos que competem com a palavra de Deus, ela passa a não ser mais tão apreciada. E aí as pessoas se tornam cópia daquilo que consomem. Muito bom. Começou uma chuvinha aqui, talvez vocês escutem o barulho da chuva caindo. Eu não sei se o senhor já assistiu, pastor, um pregador chamado Scott Meyer. Sim. Sim. Inclusive, ele tem várias palestras que ele fez no GYC, o canal GYC. É um canal muito abençoado, onde tem várias palestras incríveis e tem uma série toda sobre esse assunto. O Scott Meyer, ele veio lá do meio, né? Do cinema mesmo. Ele conhece, ele sabe o que está falando, né? Ele esteve lá dentro de Hollywood e ele percebeu muitas coisas. Ele fala bastante, inclusive assisti um documentário dele excelente, que acho que é Deus e Substitutos o nome, onde ele mostra como que as histórias de super-heróis, elas têm características muito parecidas com histórias da Bíblia. E eu queria perguntar para o senhor, qual que é a sua opinião a respeito, se isso de alguma forma faz com que quando a gente vê essas histórias e depois vê as histórias da Bíblia, a gente percebe elementos que parecem ser muito fictícios. Isso pode fazer alguma confusão na cabeça do jovem, a ponto de fazê-lo, como o senhor disse, né, enxergar a Bíblia como apenas mais uma história? Como que isso pode acontecer? Como que isso pode neutralizar o poder do evangelho na mente dos nossos jovens? Essa palestra que eu indiquei do meu canal, que é Os Eternos, né, ela cita o livro no qual o Meyer assim, fundamentou boa parte do seu vídeo, né, Deus e Substitutos. O livro foi publicado no Brasil com o título Nossos Deuses São Super-Heróis. Em inglês, acho que é Spandex. Spandex é aquele tecido colante que os heróis usam, né, os super-heróis usam, aquela roupa colada no corpo, né? Então, e o autor do livro, inclusive está aqui, depois eu pego lá para mostrar, quem sabe. Eu estava pesquisando de novo, né, para preparar essa palestra e acabei lendo mais algumas coisas de novo no livro. Um livro bem interessante porque o autor é do universo da Marvel. Ele escrevia histórias, né, e, inclusive ele convidou um desenhista da Marvel também para ilustrar o livro. Então são pessoas do meio, não são cristãos, não são crentes, né? E eles o autor constata que os super-heróis são a nova mitologia. Assim como no passado havia lá Zeus, os deuses do Olimpo, né, os deuses nórdicos, que são ou
contrafações diretas de Cristo ou paródias, né? Quase a mesma coisa, ou imitações mesmo, né? Você tem deuses ali como Hércules, por exemplo, que é um semideus, né? Ele é filho de Zeus, o deus principal, com uma humana, e ele realiza alguns trabalhos aqui na Terra para depois ser readmitido no céu. Quer dizer, você vê muito plágio, né, nessas mitologias de uma história real que Satanás conhece. Então, com certeza, Satanás inspirou autores antigos para escrever suas comédias, suas tragédias, seus livros, e aí culturas antigas, né, eram embaladas por esses deuses aí. E aí tem pessoas que acham que na nossa cultura secularizada, moderna, não há mais deuses, né? Que os deuses do passado ficaram lá na poeira da história, só que não. E esses autores que são seculares, né, digamos, eles percebem isso, que na verdade hoje os heróis da TV, os super-heróis das telas, dos quadrinhos antes e depois das telas, e eu pude acompanhar bem esse processo, porque foi bem na transição ali dos anos 90, quando a indústria dos quadrinhos estava falindo, né? Aí a Disney, tempos depois, vai comprar a Marvel. E aí os quadrinhos são transpostos para o cinema. E pessoas que nem conheciam, por exemplo, Vingadores, né? A maioria conhecia Batman, Superman, Mulher Maravilha. Agora, Vingadores, Homem-Formiga, são personagens assim, mais secundários, passaram a ser conhecidos por causa do cinema, que massificou, né, esses heróis aí. E hoje a gente vê realmente uma legião de seguidores, né? Pode ser que não se ajoelhem para eles, pode ser que não prestem, não ofereçam alguma coisa nos altares, né? Mas há uma idolatria moderna, sim, e uma estratégia satânica de ocupar as afeições com personagens irreais, com situações irreais. Pode ser outras coisas também, não precisa ser só heróis, né? Pode ser o time do coração, pode ser uma ideologia, pode ser uma carreira acadêmica, ou seja, quando a pessoa não adora o Deus verdadeiro, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus do universo, alguma coisa tenderá a preencher esse vazio. Eu sei que parece chavão que eu estou dizendo aqui, mas é a pura verdade, né? As pessoas tendem a colocar algum ídolo no coração para tentar preencher o espaço que era ocupado por Deus, né? Ou nunca foi ocupado, talvez, por Deus naquela vida. Mas não dá certo, as pessoas vão se sentir sempre frustradas, sempre carentes de uma carga maior emocional, de alguma coisa. Enfim, Salomão experimentou isso na vida dele, né? Ele buscou, quando abandonou a Deus, buscou prazeres, poder, dinheiro, fama, e percebe no fim da vida que era tudo vaidade, era tudo fumaça, né? Rebel, no hebraico, é algo que se desvanece, né? É algo temporário e que não tem valor. Então ele escreve um livro super azedo, que é o Eclesiastes, né? Mas na verdade é o livro de um senhor, já de um ancião, chamando os jovens para conversar e dizer assim, olha, não adianta você tentar fugir de Deus, você tentar preencher o espaço que só Deus pode preencher com essas idolatrias, com essas coisas, porque elas não vão preencher. Elas vão deixar um vazio, sabe por quê? Porque Deus os fez com um anseio pela eternidade, diz Salomão. E se esse anseio não é preenchido, o vácuo fica incomodando até o fim da vida e a pessoa nunca vai ter a vida abundante que Jesus prometeu. Então, convido vocês, por favor, assistam essa palestra, Os Eternos, no meu canal. Eu falo bastante ali sobre esse livro, né? Nossos deuses são super-heróis. E eu acho interessante, repito, porque os autores não são cristãos. Não sei se são cristãos, mas enfim, eles não declaram isso ali. E de uma perspectiva secular, eles se dão conta de que realmente é uma moderna idolatria. Inclusive há festas, né, aí, como é que chama? Comic-Cons, né, em que os fãs mais extremados se vestem como seus super-heróis, o cosplay, né, eles idolatram mesmo, né, essas coisas. Então, os deuses não foram embora não, viu, Mayara? Eles continuam por aí, só que com de outra forma, né. Muito bom. Me diz uma coisa, tá muito forte o barulho da chuva aqui aí pra vocês? Eu fecho o áudio toda vez que eu escuto o pastor. Tá muito forte? Dá pra me escutar? Consigo ouvir. Tem um chiadinho no fundo, mas dá pra ouvir bem. Ok, vou tentar até chegar mais pertinho, que eu não tenho fone aqui. Pastor, eu vejo que o senhor fala bastante a respeito do criacionismo, tanto que o seu blog se chama criacionismo.com. E a gente percebe que as pessoas têm... Estão me ouvindo? Dá pra ouvir? Ok. As pessoas, elas têm uma imagem, a maior parte das pessoas, de que o evolucionismo é algo científico e o criacionismo não.
E eu queria saber se os filmes e as séries, eles têm alguma influência em colocar este pensamento nas pessoas, a respeito da questão do evolucionismo ser científico. Gente, realmente está muito forte a chuva aqui, é que a gente tem um telhado diferente na minha casa e o telhado é de madeira também. Então dá para ouvir bem forte o chiado, mas o pessoal tá falando aqui que consegue escutar. Pastor, passa a palavra para o senhor. Ok. Vamos ter aí um fundo natural, né? Um som natural de fundo da chuva. Só uma correção, Mayara, o blog é criacionismo.com.br, tá? Tem o BR ali também. Já tem 15 anos, né, de história também esse blog. Eu acho que eu fui o primeiro blogueiro, talvez, no Brasil, a começar a usar esse recurso para disseminar a mensagem criacionista por aqui, né? E eu louvo a Deus pelos resultados, né? Milhões de pessoas foram alcançadas com as mensagens ali daquele blog, que continua no ar. Agora tem uma equipe de especialistas ali, biólogos, físicos, pessoas de várias áreas ali, acadêmicos, que me ajudam com os conteúdos. Então fica aí o convite para conhecerem o blog também. Um dos meus blogs, né? O outro é outraleitura.com.br, esse é assuntos mais gerais. Mayara, um dos ismos que eu denuncio aqui no primeiro capítulo é justamente o evolucionismo, né? Eu coloco aqui o marxismo, e existem outros vários, é claro, mas eu coloquei 3 assim por amostragem, e creio que os principais que mais causam problemas: o marxismo, o evolucionismo e o espiritismo, né, o espiritualismo. Os 3 têm em comum o seguinte: o ser humano pode viver sem Deus. Nós podemos mudar a nossa realidade ou para uma revolução social, como, né, o marxismo apregoa, ou evoluindo espiritualmente a níveis superiores de existência, como o espiritualismo prega, ou então aguardando que as leis naturais façam o trabalho e vão aprimorando a vida cada vez mais, né? Essas 3 correntes de pensamento que surgiram, por sinal, muito próximas ali do movimento de despertamento adventista, né, com o desapontamento de 1844. O Manifesto Comunista, em 1848, é publicado. O livro de Darwin começa a ser escrito em 1844, ele mesmo diz isso. Aquelas pancadas misteriosas na casa da família Fox, né, em Hydelsville, elas acontecem lá naquele ano também, de 1848. Então, é tudo muito próximo na história, né? E a gente vê assim que não pode ser coincidência. Ideologias que pregam a independência de Deus, que Deus que a religião é um ópio, que a vida surge sem uma interferência divina, todas elas propõem o seguinte: olha, o ser humano seja independente de Deus. Quando nós estudamos, por exemplo, as 3 mensagens angélicas, eu também tenho palestra sobre isso, é algo muito importante, vital para o nosso tempo, né? A gente vê que a essência delas é a justificação pela fé. E a essência da justificação pela fé é dependência de Deus. Sem mim nada podeis fazer, né? Então nós dependemos de Deus para tudo, principalmente para a salvação e para a vida eterna. O que essas mensagens concorrentes querem fazer, e o evolucionismo é uma dessas aí, é justamente passar a falsa ideia de que somos independentes, de que a vida pode surgir sem a fonte de vida, de que a vida pode existir sem a fonte de vida, como se um celular pudesse existir indefinidamente sem carregar a energia na tomada, né? Nós somos assim, precisamos da vida, e a fonte de vida é Deus, né? E eu vejo que as séries e os filmes, obviamente, que também trazem esse pano de fundo, né? Eu recordo agora, por exemplo, dos X-Men, né? Da Marvel também. A proposta ali é que os superpoderes que eles têm vêm de uma mutação, né? Da evolução biológica, né? Então, permeia tudo também. Assim como outras ideologias permeiam, o espiritismo, por exemplo, né? Permeia quase todas as produções. O darwinismo também está lá, talvez nem sempre declarado, mas está ali como pano de fundo, né? Tem um livro também que eu quero recomendar a vocês, Engolidos pela Cultura Pop. A editora, acho que é a Ultimato, esqueci o nome do autor agora, mas é muito bom. O autor também é do meio aí das mídias, ele sabe o que está falando, Engolidos pela Cultura Pop. E ele mostra ali, Mayara, que, por exemplo, quando ele escreveu, havia uma pesquisa dos anos 90, eu acho, que indicava o seguinte: a maioria dos americanos, se fôssemos comparar os ambientes que eles frequentavam, a maioria não estava nas academias, estava nas igrejas. Hoje não sei se a coisa talvez tenha mudado um pouco as proporções, mas ainda é um povo que vai muito à igreja, né? Um povo muito religioso. E nem todos iam às academias, basta você ver também o índice de obesidade entre os norte-americanos, né? Só que quando você, por exemplo, 50% relatavam que frequentavam a igreja,
pelo menos uma vez por semana, naquela época. E, assim, 10% talvez frequentassem academias ou locais para exercício físico. Só que nos filmes, a realidade mostrada não é essa. Geralmente as pessoas estão ou bebendo, ou em qualquer outro ambiente, e raramente nas igrejas. E quando aparece alguma coisa religiosa, como um padre ou um pastor, é mais para um contexto de sepultamento, ou um casamento, né? Mas Deus definitivamente não está presente nessas produções, né? A solução sempre é humana. Quando vem uma invasão do espaço, uma tragédia, como aquele filme 2012, né, que foi produzido naquele frenesi do fim do mundo lá, né, 2012, a solução é humana. Eles constroem arcas tecnológicas para escapar dos tsunamis que iriam destruir o mundo. Deus é um personagem inexistente nessas produções. A solução ou é humana ou vem dos extraterrestres, que nos ajudam, né? Isso também é um assunto que rende, né? Essa ampliação dessa pauta extraterrestre, né, nas mídias. Quem sabe um dia a gente pode conversar sobre isso também especificamente. Mas eu vejo assim, a solução sempre é ou de fora ou humana, mas nunca é de Deus, né? Falávamos ali sobre a questão do sensualismo desregrado, né? Do sexo corrompido, né? Nos filmes e séries, nunca se vê alguém dizer assim, olha, eu amo você, vamos nos casar, e depois então ter uma vida, né, sexual ativa. Nada disso. Se falar eu te amo, a próxima cena já é, sei lá, no motel ou qualquer outro local assim, né? O sexo sem compromisso é pregado abertamente ali, tempo todo, isso martelando a mente das crianças. Agora, animes, né? Essas produções japonesas, desenhos animados japoneses, que trazem uma cultura de demonologia oriental e uma insistência, né, em relacionamentos que não estão de acordo com o que a Bíblia ensina, né? E entendidos entenderão o que eu estou falando, né? Então, essa insistência nesse tipo de pregação está moldando uma geração. Está moldando o pensamento de uma geração inteira, né? E, de novo, né, é aquilo que nós conversamos há pouco, né? A Bíblia passa a ser vista como um livro antiquado. Se antes a gente se preocupava com ideias que contrariavam a Bíblia ou com teologias falsas, né? E usávamos a Bíblia como o aferidor disso, né? Como a base para a discussão, hoje está muito mais complicado porque sequer se tem uma base para a discussão. A Bíblia está sendo relativizada, está sendo questionada, né? Colocada na parede, porque até gravei um vídeo com o meu amigo pastor Eleazar Domini, com o título Bíblia, a última barreira moral. Como essas pessoas que pregam pautas, que insistem em pautas antibíblicas, e não conseguem, pela exegese dos textos bíblicos, provar a sua tese, só resta uma alternativa para elas: desfazer da Bíblia, cancelar a Bíblia. E já estamos vendo isso acontecer. Mesmo em meios ditos cristãos, há pessoas que têm cancelado Paulo, cancelado Moisés, e falta pouco para cancelar Jesus também e acabar com a Bíblia e remover a última barreira moral. E aí eu creio que vai faltar muito pouquinho mesmo para a volta de Jesus. Muito bom, pastor. Para quem não sabe, eu sou acadêmica de fisioterapia, estou aí faltando 4 dias para finalizar o meu curso, graças a Deus. E um pouquinho antes de eu aprender sobre isso na faculdade, eu assisti um sermão que depois, isso na fisioterapia fez bastante sentido para mim. A gente estuda muito o cérebro, né? Porque a neurologia, ela é um cargo-chefe da fisioterapia. E é muito interessante que no nosso cérebro existe uma camada de neurônios que são chamados neurônios espelhos. Eles ficam entre o lobo frontal e o lobo parietal. O lobo frontal, ele é responsável pela nossa cognição, pela tomada de decisões, pela parte motora. É o nosso racional. E os lobos parietais, né, esquerdo e direito, é a nossa região somatosensorial, onde eles captam os estímulos externos e ali eles formulam alguma coisa. E os neurônios espelhos, eles são responsáveis por copiar aquilo que eles veem, né? Então, assim, eu tenho uma paciente com Alzheimer, que ela não entende muito quando eu falo para ela, estica o braço, faz isso, faz aquilo. Então, eu preciso colocar ela na frente do espelho para que ela possa se enxergar e ela precisa me ver fazendo para que ela então faça. No nosso cérebro, ele não faz uma diferença entre ver e fazer. Aquilo afeta ele da mesma forma, né? Então, esses neurônios espelhos, eles são, digamos assim, que o principal motivo científico da gente, como cristão,
entender que para eu ter mais vontade de ler a Bíblia, para eu conservar a minha cosmovisão cristã, eu preciso cuidar daquilo que entra para dentro do meu cérebro através dos meus olhos, né? A gente tem Ellen White aí falando que a gente tem as janelas da alma, né? Que são os nossos 5 sentidos. É isso que forma o nosso pensamento. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente coloca na boca, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente cheira. Isso gera informações. O nosso cérebro ele funciona assim: estímulo, resposta, estímulo, resposta. E aí eu vejo, pastor, muitos cristãos querendo até ter uma vida cristã, né? Caminha Cristã, ela fala assim: muitos vão se perder querendo ser cristãos, porém não são de fato, né? Então a gente vê muitos jovens, às vezes até chega assim pra mim, depois que eu mudei a alimentação, o pessoal fala assim: olha, mas acho muito legal mudar, mas olha, isso aí é pra você, eu não consigo, sabe? Fala assim: olha, eu acho legal se preservar pro casamento, mas eu não consigo fazer isso. E é porque eles desejam que essa mudança de comportamento, a mudança do estilo de vida, que é a operação da graça no nosso coração, ela seja um simples passe de mágica e não resultado de uma escolha aos pés de Cristo de verdade. Porque quando a gente escolhe Cristo na nossa vida, ele muda completamente tudo o que a gente vê, o que a gente assiste, porque a gente quer internalizar dentro de nós a palavra dele. A gente vê ali em Deuteronômio, nós estamos estudando Deuteronômio na lição, que tem aquela parte que fala assim, na repetição dos mandamentos, fale isso para os seus filhos, enquanto eles estiverem sentados, levantados, ao andar, ao deitar, tudo que eles forem fazer, fale. Para quê? Para que isso seja por frontal entre os teus olhos. Moisés nem tinha conhecimento de neurociência, e ele disse isso porque o conhecimento de Deus passado a ele ali mostrava já que é aqui na região do nosso lobo frontal que a gente internaliza a palavra de Deus. E o inimigo, ele utiliza coisas para anuviar o nosso lobo frontal, hiperestimular a região do hipocampo ali, que é a região onde manda mais estímulos, hormônios e tudo mais, para que a gente não consiga ter discernimento entre o certo e errado. E aí eu falo essa questão dos jovens, pensa só comigo, pastor. O jovem, ele quer se preservar até o casamento, que eu acho que essa é uma das maiores dificuldades dos jovens dentro da igreja, né? Quer se preservar até o casamento. Aí, sábado à noite, eles não vão pra balada, porque não é lugar de cristão, tá? Eles não vão ter relação sexual, porque não deve ter isso. Mas eles sentam pra assistir um filme onde tem pessoas na balada, pessoas bebendo e pessoas tendo relações sexuais ilícitas. Isso produz na mente dele o mesmo mal como se eles estivessem fazendo, entende? Porque aquilo que a gente vê formula os nossos pensamentos, ocupa o nosso pensamento de tal forma. E se aquilo é lixo, o Espírito Santo ele não fica num ambiente onde está totalmente poluído, porque Deus ele quer a inteireza do nosso coração. E se a gente cultiva, mesmo que seja pequenas condescendências pecaminosas, o Espírito Santo ele não ganha espaço ali, porque o inimigo ele é tão sujo e podre que ele contamina o lugar todo, né? Então é por isso que a gente precisa compreender a importância de cuidar aquilo que passa para dentro dos nossos olhos, porque isso vai formular os nossos pensamentos. E agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor, pastor. Existe algum princípio bíblico que a gente pode utilizar como filtro para escolher aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente assiste? Mayara, essa sua fala foi tão interessante, tão importante, né, que eu devia ter anotado aqui num papelzinho as várias ideias que foram surgindo à medida que você falava, né? Mas é tanta coisa que é difícil lembrar. Mas, por exemplo, você falou aí de Neurônios Espelho, aí eu corri na minha estante e peguei esse livro aqui, ó, que alguns anos atrás eu li, né, e pesquisei A Lógica do Consumo, de Martin Lindstrom, o camarada, só para você ter uma ideia aqui da ficha do homem, né, diz assim, que ele é diretor executivo, né, e presidente da Lindstrom Company, como um dos mais respeitados gurus do marketing mundial, presta consultoria a executivos de alta patente de empresas como McDonald's Corporation, Nestlé, Nokia, Microsoft e a lista vai aqui, né? Já escreveu para inúmeras publicações, incluindo USA Today, Fortune, Washington Post e muita coisa aqui, vai demorar muito para falar de toda a experiência que ele tem, né? Interessante, porque ele fala aqui sobre neurônios de espelho, né? Sobre como as empresas usam recursos de neuromarketing para convencer seus clientes. E eu fico pensando, Mayara, como alguns aí tentam às vezes minimizar, né? Não, isso não influencia nada,
eu sou independente, eu tenho livre-arbítrio. Por que esse pessoal gasta bilhões em recursos de mídia para convencer as pessoas a comprar se não funciona, se não influencia, né? Eu lembro, por exemplo, de uma notícia que eu li um tempo atrás, eu sempre menciono nas minhas palestras essa aí, porque eu acho assim bem icônica, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento, BNDES, fez uma pesquisa no interior do Brasil e percebeu que à medida que o sinal de uma emissora importante aqui no Brasil, de televisão aberta, ia chegando ao interior, os divórcios iam aumentando. Interessante, né? As pessoas assistiam novelas, séries, filmes. Gente lá do interior que levava em alta consideração o casamento, né? Que fazia de tudo para não dissolver uma família. Agora começaram a perceber que, olha, é fácil, lá eles deu errado, separam, né? Então, como assim não influencia? Como assim não tem efeito, né? É óbvio que tem, né? Não fosse assim, eles não investiam, repito, né, no neuromarketing aí, rios de dinheiro para descobrir formas de vender produtos e ideias também, né? Você falou do lóbulo pré-frontal também, achei interessante, né? Porque a Bíblia enfatiza muito a questão dos pensamentos, né? E, de fato, alguns judeus até transformaram esse texto de forma assim bem literal e colocavam em caixinhas partes da Bíblia e colocava, amarrava aqui na testa, né? No braço e na testa, no lóbulo pré-frontal, né? Jesus, quando no Sermão da Montanha fala sobre os mandamentos, ele amplia o princípio por trás das palavras e ele chega a dizer o seguinte: olha, se você falar mal de alguém, se você manifestar ódio contra alguém, você está matando essa pessoa. Se você olhar para uma mulher com intenções impuras, cobiçosas, você está adulterando em seu coração, em sua mente. Então veja como a Bíblia ela dá muita ênfase aos pensamentos, né? E pensamentos, a gente, é como dizia Lutero, né? Você não pode impedir que um passarinho pouse em sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho ali. Então você pode mudar de estação quando um pensamento pecaminoso aparecer por ali, né? Quando uma tentação aparecer por ali. Você pode fazer como José, se desviar do caminho do perigo, do pecado, do mal. Agora, quando você liga uma tela gigante na sala de estar, eu até vi uma vez um autor comparar assim: você aceitaria, por exemplo, que uma mulher ou um homem seminus entrasse na sua sala e começasse a dançar no meio das crianças, ali na frente da sua família? Ninguém, acho que aceitaria isso, né? Ou que entrasse fumando ou bebendo bebidas alcoólicas, né? E isso eu pergunto para cristãos mesmo, né? Dificilmente alguém concordaria, expulsaria de casa aquelas pessoas, né? Mas numa tela, no meio da sala, isso acontece o tempo todo. É só uma comédia romântica, mas lá no meio vai ter uma cena imprópria, né? Nudez e por aí vai, né? Hoje em dia, escolher alguma produção para assistir é uma tarefa quase impossível, né? Porque todas estão contaminadas e cada vez mais. Então, essa questão do lóbulo pré-frontal, das endorfinas também, né? Dos hormônios de recompensa, né? A endorfina, por exemplo, né? Ela vai te dar prazer. Deus criou para o nosso bem. Então, a pornografia vai disparar a endorfina? Vai. Mas o sexo no casamento, abençoado por Deus, também vai. Você escolhe o que vai te dar prazer. Um hambúrguer gorduroso, né, com bacon, vai disparar endorfina? Vai. Mas frutas também podem fazer isso e fazem isso. Então, a gente escolhe o que vai nos dar prazer. A liberdade de escolha está nisso. Mas o efeito dopaminérgico ali não é uma coisa que eu posso escolher. Ele vai acontecer. Então, o livre-arbítrio está em escolher a fonte do que vai me dar prazer, né? Um autor comparou, inclusive, assim, ó, que o lóbulo pré-frontal é o domador de leões e o sistema límbico das emoções é um leão descontrolado. Quem você fortalece mais aí nessa briga vai vencer, né? Então você, inclusive a gente sabe por pesquisas, né, que os jovens têm desvantagens nisso, porque o cérebro, o lóbulo pré-frontal, ele está imaturo ainda até os 20 e poucos anos ali, né? Por isso que é importante o mentoreamento, a amizade com os pais, ter ali líderes espirituais com proximidade dos jovens, adolescentes, porque eles não têm condições de tomada de decisão tão racional quanto um adulto pode ter, né? E isso é uma questão realmente biológica, não é nem algo espiritual necessariamente, é biológico, né? Então, fortalecer o lóbulo pré-frontal, como? Boas leituras, bons conteúdos, para que o leão seja dominado pelo domador, para que as emoções, aquela coisa que quer nos fazer agir impulsivamente, aquilo seja freado pelo leão, pelo domador de leões, que é o lóbulo pré-frontal, e que vai dizer assim: amigo, espera aí, as consequências disso podem ser muito piores do que o prazer momentâneo. Amigo, espera aí, existe um contexto certo, o momento certo, a pessoa certa.
a forma certa de você desfrutar disso. Espera aí. Então é a sua mente racional, o seu lóbulo pré-frontal, né? Onde a palavra tem que estar. Olha a caixinha na frente aqui, né? Onde a palavra tem que estar, porque daí ela vai refrear aquilo que é mais instintivo, né? Então é vital, gente, é vital realmente você estudar a Bíblia todos os dias, você ter comunhão com Deus, porque assim você fortalece o domador. E o leão, que pode te levar para maus lençóis, literalmente, às vezes até, ele vai ser domado por esse leão, né? Então a escolha é sua. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus, guiado pelas orientações do Criador, que sabe o que é melhor para nós, ou quer ser levado, né? Como diz uma música mundana aí, deixa a vida me levar, né? Há critérios para a gente escolher? Sim, há muitos na Bíblia. Eu vou citar apenas um aqui, com o qual eu sempre encerro as minhas palestras, que é Filipenses 4:8, né? Texto tão conhecido. Você pode memorizar esse texto, inclusive, você pode, quem sabe, imprimi-lo e colar no seu computador, colar na sua TV, né? No seu player. Se você um dia tiver com dúvida sobre algum conteúdo, leia de novo o texto, né? Memorize o texto, na verdade seria o ideal mesmo, né? Filipenses 4:8 diz assim, ó. Finalmente, irmãos, Paulo está concluindo aqui um discurso longo, né? Ele, finalmente, irmãos, a essência vem agora. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Aqui está a melhor baliza, a melhor régua para medir conteúdos, né? Se você leva a sério esse livro, a palavra de Deus, se você crê que o apóstolo Paulo foi inspirado por Deus a escrever o que escreveu, coloque em prática. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por isso. Amém. Esse texto aí era exatamente o que eu estava pensando para a gente citar neste momento. Eu gosto sempre de trabalhar com a ideia que o Senhor traz, né, nas suas palestras. A cosmovisão, ela é o óculos com que nós enxergamos o mundo. E a cosmovisão do cristão é a cosmovisão do grande conflito, o entendimento do grande conflito. E se eu entendo que existe um grande conflito entre Cristo e Satanás, eu sei que não existe terreno neutro. Não existe assim, olha, isso aqui é de Cristo, isso aqui é de Satanás, mas isso aqui não é nem dele, nem de um, nem de outro. A gente está num mundo prestes a acabar. Nós somos chamados para ser soldados de Cristo. Eu costumo dizer, durante as palestras que eu tenho realizado, que a gente não está aqui no país da Alice das Maravilhas, não sei se eu falei correto, passeando aqui para poder perder tempo com divertimentos. A gente tem uma obra para cumprir. Nós somos chamados para finalizar a obra nessa terra, soldados de Cristo. E se nós entendemos isso, sabemos que a guerra é ferrenha entre Cristo e Satanás, devemos entender que o inimigo ele não vai criar coisas que são só para divertimento, que não tem nada que ele queira nos ensinar através daquilo, né? Então, assim, esse tempo que a gente utiliza, o tempo precioso que Deus nos deu para ver coisas que a gente sabe que não são de Cristo, não é Cristo que está por trás ali de Hollywood, desses grandes filmes. Não existe, às vezes a gente fica assim, tentando buscar, não mensagens subliminares, porque hoje praticamente não tem, já é tudo tão explícito, mas tentando buscar algo que seja bom, quando a gente tem a fonte do que é bom aqui na palavra de Deus, né? Eu costumo falar assim pro pessoal que a gente quer maratonar séries, quando a gente nem maratonou de Gênesis a Apocalipse, nunca nem leu a série do Grande Conflito, né, de Patriarcas e Profetas até o Grande Conflito, tá? Onde que a gente consegue falar assim, eu não tenho tempo para ler os testemunhos para a igreja, que são 9 volumes, mas tenho tempo para maratonar séries durante a madrugada toda. Onde estão os nossos valores? Quando a gente para pensar isso, é o total retrato do porquê que eu não tenho conseguido deixar aquele pecado acariciado. Por que eu não tenho conseguido deixar aquela pornografia, aquele sexo ilícito, aquela amizade errada, aqueles pensamentos que vêm na minha mente de uma forma assim que são muito egoístas? É claro que a gente sempre vai ter uma natureza com que lidar aqui nessa terra. Enquanto houver pecado no mundo, a gente tem aqui a natureza carnal. Mas eu preciso compreender isso que o Senhor falou. Aquilo que eu alimento é aquilo que vai vencer. E se eu quero que Cristo vença em minha vida, eu preciso compreender que tudo que eu for fazer precisa ser para a glória de Deus, como diz Paulo. Comer, beber, andar, vestir,
tudo tem um propósito. Nada do que a gente faz aqui nessa terra é algo de campo neutro. Tudo que eu faço aqui nessa terra precisa ter o propósito de glorificar a Cristo, né? Então, acho que é um recado aí para os nossos jovens. Eu costumo dizer aí para o povo novinho, o povo adolescente, que enquanto era para a gente estar pregando a última mensagem de misericórdia ao mundo caído, o nosso povo está fazendo challenge com música da Anitta, com música da Luísa Sonza, sabe? Aí fica assim, não, mas a gente não pode ser tão assim, existem coisas que elas são, né, não são de todo mal, né? Mas a gente tem uma mensagem especial. E por que a gente tem gastado o nosso tempo em fortalecer uma natureza que já é forte, né? A natureza pecaminosa, ela é forte. Ela pega a gente e se a gente deixar, né? A gente é totalmente dominado por ela. Então não dá para dar alimento para essa natureza. A gente precisa matar o nosso eu. O Evangelho nos ensina que o nosso eu precisa morrer para que Cristo, então, reine em nosso coração. Bom, Mayara, pode falar, pastor. Tem um ponto importante que você mencionou aí, que é bom a gente destacar, que realmente à medida que a volta de Jesus se aproxima e o fim se aproxima, a decadência vai ser cada vez mais acentuada, né? Tem pessoas que falam assim, já que você citou música, né? Tem pessoas que falam, mas o Inário Adventista tem músicas que eram folclóricas, que eram músicas seculares. Gente, no século XVIII, começo do século XIX, as músicas folclóricas, né, as músicas seculares, eram bem próximas das músicas sacras. Você não via uma diferença tão acentuada assim. Inclusive, tem um momento lá em que Ellen White estava viajando, né, de navio, e ela até elogiou uma música que foi tocada no navio. Ela disse que os músicos ali tocavam a música instrumental para entreter os passageiros entediados. E ela disse que música era uma música suave, uma música... ela elogia essa música e dá as características dela. Só que o tempo vai passando, né? E eu quero até indicar aqui, por exemplo, livros de um grande autor chamado Theodore Dalrymple. Theodore Dalrymple. Ele tem um livro em que ele fala sobre a decadência da cultura. Há outros autores que falam disso, né? Mas esse livro dele é bem interessante, né? O Mundo ou o que Restou Dele. Eu acho que é esse o título. Não, Nossa Cultura ou o que Restou Dela. Estou olhando para ele aqui na estante agora. Nossa Cultura ou o que Restou Dela. Autores seculares, tá? Não estou falando de autores cristãos. Estão, obviamente, percebendo que a cultura está decadente. Que em todos os aspectos, aquilo que nós chamávamos de cultura está indo para o fundo do poço mesmo, né? Virando lixo. A música secular de hoje não pode nem ser comparada com a música secular dos séculos XVII, XVIII, XIX. Então, querer usar esse mesmo argumento é muito rasteiro, né? Não, qual o problema de usar o rock? Tem gente já usando funk mesmo, daqui a pouco, né? O rap, sei lá, e outros estilos assemelhados aí, para louvar a Deus. Basta colocar uma letra com o nome de Jesus ali para virar aquela música uma coisa sacra, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso. O mundo jaz no maligno. E as produções culturais cada vez estarão mais podres, né? Por exemplo, eu fiquei muito triste de saber que tinha legiões de jovens adventistas e cristãos curtindo e assistindo Game of Thrones. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre essa produção aí, que é inspirada nos livros do Martin, lá, né? Guerra dos Tronos. É a série, inclusive isso, os próprios comentaristas do mundo, né? Vou usar aqui a expressão do mundo, né? Os próprios comentaristas aí seculares, dizendo que é a série mais pornográfica, mais violenta, que tem cenas de incesto, violência contra a mulher. Gente que depois, no sábado do Quebrando Silêncio, vai para a rua com uma faixa lá, né, para combater a violência contra a mulher, mas em casa assiste uma produção que glamoriza isso. Eu não consigo entender essa incoerência. Essa hipocrisia mesmo, né? Isso deveria chocar a gente. Mas cristãos assistindo uma série que o mundo está dizendo que é uma das mais pornográficas de todos os tempos. Então, as pessoas estão tão longe da Bíblia, de parâmetros como esse que eu acabei de ler aqui, puro, passa longe. De boa fama, passa muito longe. As próprias pessoas de fora já estão vendo que é de má fama, esse tipo de coisa. Como que eu, como cristão, vou ficar chafurdando nessa lama, né? Então eu fico muito triste quando vejo esse tipo de coisa, embora eu saiba que isso seja até profético, né? Mas é triste ver essa decadência e muitos cristãos relativizando a decadência. Muitos cristãos querendo despecainar o pecado, né? Como fazem com a cafeína, né? Descafeinada, né? Enfim, é algo muito lamentável. Eu espero que você que está nos assistindo seja do outro grupo, né? Daquelas pessoas que, olha, eu realmente admito que
isso não me faz bem, como aconteceu comigo no passado, né? Isso não me faz bem, eu preciso de libertação quanto a isso. Eu sei, meu amigo, minha amiga, que não é fácil. Quando um vício se instala, é preciso muita perseverança, muita oração, muito joelho dobrado e substituição. Você lia antes histórias em quadrinhos, assistia então coisas aí podres, passa a assistir coisas boas, passa a ler coisas que edificam, e com o tempo você vai substituindo, né, esses conteúdos, e Deus vai jogando na lixeira do cérebro. Quando Cristo voltar, ele deleta a lixeira. Aí que bom, nunca mais teremos esses pensamentos, né, ruins, essas tentações aí para nos atrapalhar, mas enquanto o mundo durar, como disse a Mayara, nós estamos aqui num campo de batalha, não numa colônia de férias. E no campo de batalha, o soldado não fica desatento nunca, ele fica sempre de prontidão, porque a qualquer momento pode ser atingido por uma bala mortal, né, por uma bomba, então ele fica de prontidão e cumprindo a missão. Eu fico pensando, quando você falava também sobre as maratonas, Mayara, eu pensei naquilo que Ellen White fala sobre como era a vida dos pioneiros, né? E ela disse que muitas vezes eles viravam à noite maratonando o quê? A Bíblia. Eles ficavam horas e horas e até viravam noites para entender o que Deus tinha para eles na palavra, na Bíblia, para poder pregar com convicção e a verdade como ela é na palavra. E eu fico comparando com essa geração agora, né? Quantos hoje teriam condições de, quem sabe, virar uma noite para estudar a palavra de Deus? Quem sabe ficar horas ali lendo os livros de Ellen White para tentar entender o que Deus quer para a vida dele? É duro ver que tem tão poucas pessoas que fazem isso hoje em dia, né? Mas, enfim, se houver 7 mil aí, com esses 7 mil, Deus fará maravilhas. Amém, muito bom. A gente vê que quando a gente olha para os filmes de tempos atrás, as cenas elas não eram tão explícitas, mas elas tinham ainda um pouquinho e foi se introduzindo aos poucos, de tal forma que as pessoas elas começaram a assistir porque não parecia ser tão mal. E aí, de repente, vai viciando, porque ali tem elementos, como o senhor falou, né? Existem pessoas que estudam a neurolinguística e tudo mais, o funcionamento do nosso cérebro para produzir coisas que viciem, até, né, pela questão do consumo. E aí a pessoa ela vai se apegando tanto àquilo, ela vai criando um caminho neural no cérebro dela, né? Que aquilo fica tão forte que ela não consegue mais sair. E até esses dias atrás, na caixinha de perguntas que eu sempre abro aqui nos stories do Instagram, uma moça que ela falou assim, que ela sempre foi criada dentro da igreja, estudando muitas coisas assim da Bíblia, Espírito de Profecia e tudo mais, e ela abriu a sessão para assistir doramas. Eu não sabia o que era até então, mas disse que são séries coreanas de casais, né? Uma coisa romanceada, de novelas e tudo mais. E ela falou que ela perdeu por completo a vontade de ler a Bíblia e de orar. E eu postei os stories dela e encaminhei aquele... Não sei se o senhor conhece o pastor André Flores, de Curitiba. Ele tem um sermão que eu acho, assim, fantástico, onde ele fala muito sobre esse assunto. Eu até coloquei nos meus stories, depois se alguém quiser a gente pode estar encaminhando, depois vocês podem me pedir no direct que eu encaminho, que é sensacional o stories dele. E aí eu publiquei algumas coisas a respeito disso. E olha, foi uma enxurrada, pastor, de jovens, e assim, não só jovens, assim, pessoa novinha de 20 anos, mas pessoas ali de mais de 30 anos que me relataram, Mayara, isso é verdade, isso está acontecendo na minha vida, eu estou viciada, eu não consigo mais parar de assistir, e eu não tenho mais prazer em ler as escrituras, né? E a gente tem várias recomendações do Espírito de Profecia para ter cuidado com os romances, mas não é cuidado assim de... olha só bem o que você vai ver. Ela fala, não se aproxime. Não chegue perto disso. É aquela questão da gente entender que nós estamos dentro de um grande conflito. E se for pra gente passar tempo lendo alguma coisa, olha só o tanto de livro que o pastor Michelson Borges tem aí pra gente ler. A Casa Publicadora com um acervo fantástico, né? Tem aí as séries do Grande Conflito, Testemunhos pra Igreja e tudo mais. Por que a gente não usa o nosso precioso tempo que foi confiado a nós por Deus para enriquecer espiritualmente, né? Porque acaba que esse contínuo contato com esses estímulos que hiperestimulam, né? Tô repetindo palavras aqui, que hiperestimulam os nossos hormônios. Quando a gente tem uma hiperestimulação ali do hipotálamo, que é a estrutura do nosso cérebro, que manda hormônios para todo o nosso corpo, a gente tem uma inibição do nosso lobo frontal.
Pensa só, a gente tem uma vasoconstrição do nosso lobo frontal quando a gente tem uma hiperestimulação. Eu sempre falo isso nas palestras de saúde. Quando a gente come uma coisa ali extremamente gordurosa, com bastante açúcar, que são altamente dopaminadores, a dopamina em concentração que o nosso corpo não dá conta de receber, a gente tem uma inibição do nosso lobo frontal. E neste momento a gente tem o apelo de Romanos no capítulo 12, versículo 1 e 2, que Cristo ele quer que nós prestemos a ele um culto racional, para que a gente possa compreender a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que aqui nessa terra a gente precisa compreender a vontade de Deus, né? Ele pede uma transformação da nossa mente. E se ele pede uma transformação da nossa mente, eu preciso potencializar o meu lobo frontal. E é para isso que Deus deixou a reforma de saúde, é para isso que Deus deixou a reforma em vários aspectos, para potencializar o funcionamento do meu lobo frontal, para que eu tenha poder moral de tomar a decisão entre Cristo e Satanás. Não uma decisão muito boba, assim, a gente vê que tem, não sei se o senhor entende essa realidade, mas muitos jovens adventistas que eles falam assim, olha, eu estou afastado, mas quando vier o decreto dominical, aí eu vejo que as coisas estão acontecendo, então eu volto. Eu já vi muitos jovens afastados da igreja falarem essa frase para mim. E acontece que as pessoas elas acham que o poder está nelas, quando na verdade o poder está em Cristo. A Bíblia ela fala que quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, é Cristo. Então as boas obras, elas não são coisas de produção própria, elas são o que Cristo faz em nós. E se eu por muito tempo arraiguei no meu cérebro um caminho neural de decisões erradas, desfazer aquele caminho neural é muito difícil. Não é impossível, porque a graça de Cristo ela nos alcança onde quer que estejamos, mas é muito mais difícil. E para que dificultar? A gente precisa buscar mecanismos para facilitar o nosso relacionamento com Deus, porque a gente precisa se assemelhar a Ele. Aí, pastor... Só um detalhe, Mayara. Tem gente que acha que a conversão é como se fosse uma chavezinha que eu virasse no cérebro, né? Ah, quando chegar o decreto dominical eu volto para a igreja. Mas quem disse que você é dono do seu coração a tal ponto, né, de dizer isso, né? Então, se hoje que as coisas estão mais ou menos fáceis, alguns já sucumbem à tentação, às escolhas erradas, conscientes, quando vier a perseguição, faca no pescoço, será que as pessoas vão ter força moral para decidir? Então, agora é o tempo de nos prepararmos para o que vem, né? Você falou muito bem de caminhos neurais, é bem isso mesmo, caminho neural, compara assim com aquela picada, né? Onde as pessoas passam o tempo todo ali. Em volta tem o mato ali, né? Mas no meio tem aquele chão batido ali, onde é o caminho do burro, né? Onde passa ali. Sempre vai ser mais fácil passar por ali. E todo hábito que você internaliza e transforma num vício é um caminho neural construído. Vai ser fácil mudar? Não, mas você precisa perseverar para criar outros caminhos neurais. E aí tem um texto de Ellen White que é maravilhoso, eu esqueci agora a fonte, mas ela fala assim, ó, que há poder em Cristo para mudar tanto as tendências herdadas quanto as cultivadas. Então, mesmo as desvantagens genéticas, porque, claro, a gente tem que admitir também que há pessoas que têm muito mais desvantagens do que nós. Nasceram num contexto pior, talvez pais alcoólatras, num ambiente de crime. É óbvio que Deus leva em consideração cada luta e dificuldades que são próprias de cada um, mas esse texto diz que Deus ele tem poder para mudar as tendências herdadas e também as cultivadas, aquelas que eu transformei em caminhos neurais. Se há poder, eu preciso clamar por esse poder. Eu preciso buscar e me submeter a esse poder. E aí sim, eu posso criar outros caminhos. Eu que era viciado em histórias em quadrinhos, hoje sou, no bom sentido, né, viciado na Bíblia. Não consigo passar um dia sem ler a Bíblia, então me faz falta. Isso é um novo caminho neural abençoado. Que quando você sai sem orar, peraí, eu esqueci alguma coisa, como se eu esquecesse de escovar os dentes, falta alguma coisa, eu não orei. Então você criou outros caminhos que serão bênção para você. E isso na fisioterapia a gente chama de neuroplasticidade. Eu costumo dizer que a neuroplasticidade ela é uma das formas de Deus ensinar a nível neuronal o processo da redenção. A gente tem ali o sistema imune, que é o processo da redenção celular, e a gente tem o neuronal. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade dos nossos neurônios se modificarem a determinados estímulos. E a gente usa muito isso para atender paciente neurológico, né? Que eles antes faziam um movimento, perderam aquele movimento por uma lesão,
e aí a gente precisa ensiná-los a fazer aquele movimento e o cérebro ele faz conexões que auxiliam nisso. Então, a redenção de Cristo, ela é em todas as áreas, inclusive nesse aspecto da nossa saúde. Então, Deus ele faz a neuroplasticidade do nosso cérebro. E o convite de Cristo para nós é o convite da neuroplasticidade, sabe? A gente vê ali que antes do pecado, o ser humano ele refletia a imagem de Deus, em caráter, em aparência também. Após a entrada do pecado, em Gênesis 6, a gente já vê que Deus ele olha para a humanidade e fala que seus pensamentos eram continuamente maus e corruptos. O que aconteceu? Se antes a gente refletiu o caráter de Deus, depois nossos pensamentos eram maus e corruptos. Aconteceu ali uma queda, né? Aconteceu a entrada do pecado. E aí o que Deus ele quer fazer conosco? Ele quer restabelecer a imagem divina perdida. Em Desejado de Todas as Nações, ela fala assim pra gente que Cristo veio para restabelecer em nós a imagem divina perdida. E aí a gente tem um caminho para fazer isso, que é um caminho que facilita a neuroplasticidade. Acho que o apóstolo Paulo, se eu não me engano, está em 2 Coríntios 3,18, fala assim, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos o Senhor como que por um espelho e somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. E eu achei muito legal que ele fala como que por um espelho. É como se a gente falasse assim, contemplamos o Senhor e somos transformados pelos neurônios espelhos de glória em glória à sua própria imagem. Então, como é importante a gente colocar o estímulo da vida de Cristo em nossos olhos para que o resultado natural seja esse, o reflexo de Cristo em nossa vida. Ontem, eu lembrei daquele texto do Espírito de Profecia falando assim, como seria bom se passássemos 1 hora do nosso dia meditando na vida de Cristo, principalmente nas cenas finais. E aí, eu não sei quantos conhecem o recurso ellenwhiteaudio.org, é um site da Conferência Geral, onde tem ali vários livros em áudio, em várias línguas. Em português tem vários. E eu coloquei para ouvir as últimas cenas da vida de Jesus. Né? Eu coloquei lá ele no Getsemane, ele perante Pilatos e tudo mais. E como aquilo constrangeu meu coração, sabe? Meditando naquilo, eu comecei a perceber a pecaminosidade da minha vida, do meu coração, porque há um contraste entre nós e Cristo muito grande. E eu percebi que aconteceram algumas coisas que geralmente me fazem perder a paciência no final do dia, que eu tive um pouco mais de controle depois de ter ouvido, passado horas enquanto passava a roupa ali, ouvindo Desejado de Todas as Nações. E eu percebi uma vez, há um tempo atrás, eu tinha assistido, pastor, um vídeo de uma mulher tendo uma crise de nervoso. E eu fiquei lá assistindo a mulher tendo uma baita crise, falando um monte de bobeira e tal. E olha, aconteceu uma coisinha boba, assim. Era pra eu ir lá na frente e pegar um negócio do correio. E aquilo me irritou tão rápido. E eu fiquei irritada e eu percebi que o meu semblante mudou após eu ter assistido aquela mulher tendo uma crise de nervoso. Por quê? Os nossos neurônios espelhos, eles captam aquilo. Se eu compreendo isso, se eu compreendo que eu estou dentro de um grande conflito, eu preciso buscar aquilo que a fonte segura para os meus neurônios espelhos, que é a palavra de Deus. Se nós queremos ter fé, precisamos entender que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Que possamos dar esses estímulos. Quero fazer aqui um convite para todos os jovens que estão nos assistindo, aqueles que não são jovens ainda, né? Aliás, não mais jovens. Tirem um print aqui dessa nossa live e coloca nos seus stories a frase que mais tocou o seu coração. Marca a gente que a gente vai estar dando uma olhada para que mais pessoas possam vir assistir essa live. Porque eu sei, pastor, o senhor com certeza sabe também que muitos jovens estão com essa dúvida. Por que eu não consigo ler a Bíblia? Por que eu não tenho mais vontade de orar? Talvez seja porque você esteja colocando os estímulos errados e a resposta corresponde a esses estímulos errados. Pastor, quais são suas últimas palavras? Eu acho que você disse muito bem, né? Fez aí um fechamento ótimo, né? Nós precisamos realmente substituir, né? Trocar, criar outros caminhos neurais, criar outras práticas, né? Esse texto que você citou de Romanos 12:2, eu gosto muito, eu sempre abro com esse texto e fecho com Filipenses, né? Paulo diz assim, que não nos permitamos amoldar pelos padrões de pensamento deste mundo, né? Ou formatar, a palavra é a mesma, né? Vem da ideia de forma ou de molde, né? Aquilo que nós, com que nós passamos nosso tempo vai moldar nossos pensamentos, vai formatar nossa forma de pensar. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, esse fenômeno, né?
Veja, Romanos, naquele tempo, Paulo já percebendo aí que a cultura, ela cria uma formatação em nossos pensamentos. Então, não se permita formatar, mas transforme-se pela renovação do seu entendimento. E essa renovação só pode ser causada pela leitura da palavra de Deus, pela comunhão com Deus. Ele renova nossos pensamentos. Ele transforma a nossa forma de pensar e, como você disse, né, cria uma nova cosmovisão. Nossos óculos conceituais com que enxergamos a realidade passam a ser outros. E isso muda completamente a vida. Você vai sentir uma pessoa cheia do fruto do Espírito, mesmo com o mundo desabando em volta, mas você sente paz, você se sente feliz com as pequenas coisas da vida, não precisa de estímulos artificiais para sentir essa felicidade. Então a vida simples que Deus propõe, ela traz essa satisfação real, genuína, né? Sem precisar de substitutos artificiais, que vão competir com a palavra de Deus. Então, por favor, você que vai assistir depois essa live aqui gravada também, né? Pense em tudo isso, analise com carinho, não levante barreiras antes de analisar e refletir, né? Alguns já, nada a ver. Tem uma turma aí que adora essa expressão, né? Nada a ver. Antes de considerar, antes de ler, antes de analisar, já vem com esse bloqueio mental, essa dissonância cognitiva, né? Eu convido você a baixar a guarda por um tempo e pensar um pouco, será que faz sentido isso? E se fizer, o que eu posso fazer, né, na minha vida? Tenho certeza de que o Espírito Santo vai falar com você e vai ajudar você nas tomadas de decisões necessárias aí na sua realidade, na sua vida. Muito bom, meu querido amigo, minha querida amiga. Deus é o mais interessado em que você se livre desses defeitos de caráter que todos nós temos. Então se coloque aí no poder daquele Deus onipotente, que ele vai te dar poder suficiente para vencer essas questões, para poder tomar as decisões corretas daquilo que você assiste, daquilo que você ouve, daquilo que você vê. Pastor Michelson, mais uma vez eu quero agradecer por o senhor ter aceitado o convite de participar dessa live. É muito importante para mim, eu fiquei muito feliz. Já repito aqui em casa, tanto eu quanto meu esposo somos muito, muito admiradores do seu trabalho. Tem sido uma bênção. Meu pai também, ele gosta muito, a gente sempre está aí assistindo. Quero mandar um abraço para sua esposa, para sua família, seus 3 filhos queridos. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E você que está assistindo essa live agora e que vai assistir depois, também possa ser grandemente abençoado. Compartilhe aí com seus amigos. Eu sei que muitas pessoas precisam ouvir isso. Uma vez, isso já salvou minha vida, esse entendimento já salvou minha vida. Eu era viciada em novelas. E eu sei quão mal isso fez para minha mente. Mas a palavra de Deus, ela é suficiente para nos dar poder para a gente viver uma vida diferenciada daqui para frente, né? Esse é o poder de Deus. Muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer, Mayara. Deus abençoe a sua vida aí também, a sua família, seu casamento. Amém. E a sua missão também. Que você sempre use seus talentos para o bem das pessoas e para o apressamento da volta de Jesus. Um abraço a todos que nos acompanharam também nessa live e que assistirão depois também a gravação. Amém. Deus abençoe. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.